Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 28 de janeiro de 2019. Estamos iniciando mais uma transmissão online do programa Hora da Notícia, tanto no Facebook quanto no YouTube. O Hora da Notícia é um programa com os colegas jornalistas André Capiberibe e Renata Abreu, que vai ao ar todo dia, de 5 às 7 da manhã, nas ondas da Rádio Assunção Cearense. E inicio, como sempre, agradecendo as pessoas que colaboraram, que fizeram o partilhamento do YouTube, o Facebook, e também no Facebook. O Facebook me dá o número, mas não me dá todas as pessoas, mas pelo menos os nomes que eles me dão, eu faço questão de citar e agradecer. Fizeram assim a Flávia Cavalcante, a Moura Martins, Sandra Cordeiro, William Moreira, Mara Nunes, Jesus Alves, Sandra Cabral, Márcio Borges, Francisco Moreira, Jaime Silva, Grijalva Parente, lá de Ubajara, Marcolino Neto e o Olavo Souza. E já abraçar aqui, porque senão vai embora, né? Quem já entrou aqui no Facebook como prefeito de Jijoca de Jericoacoara, que nos dá honra de sua participação, Lindbergh Martins, a Gleice Pinheiro, o Paulo Roberto Soares, a Sandra Cordeiro, Flávio Cavalcante, Mário Augusto, bom dia, Sandrinha, o Wellington Pereira, o Flávio Cavalcante mandando um bom dia para o André, para o Renato, dizendo uma excelente semana para nós. Para vocês também um grande abraço e renovar o nosso apelo para que vocês ampliem a nossa audiência, tanto nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube. Nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Assunção, ao lado do nosso colega Saldanha aqui no som, e dos colegas jornalistas André Capiberibe e Renato Abreu, só aguardando aqui os comerciais para a gente entrar nas ondas da Rádio Assunção. Bom dia para o Wellington Pereira, né? Bom dia para todos nós, internautas e ouvintes. Ele está retransmitindo o programa na sua Rádio Web Interative Metro de Maranguape. Catarina Soares, também um grande dia para você. E o shopping Iguatemi tem sempre uma loja na hora pronta. Bom dia, Ladislau. Loja na hora. 29 anos. É rápido, é seguro. Eu falei loja na hora. Aqui já está. Paulo Roberto já está perguntando, né? Bom dia, amigos, e boa semana. Luciano, conversando com meu cunhado, soube que o presidente da Vale e toda a diretoria são sindicalistas e que a Vale praticamente foi comprada pelo Lula. Procede? Não, na verdade, assim, ela foi privatizada. E quando falam que foi praticamente trazida de volta, é porque muitos fundos de pensão compraram participação na Vale e chegaram juntos ter mais do que a própria majoritária, né? Mas só se juntassem todos. Em tempo real. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Kleber. Renato Abreu. 6 horas e 37 minutos, voltamos já com o Luciano Kleber. Sem mais delongas. Luciano, bom dia. Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, Renato Abreu. Bom dia, Saldanha. Bom dia. Bom dia, nossa vasta legião de ouvintes da Rádio Assunção e das web rádios que retransmitem o nosso programa. A partir de agora, hoje, o presidente da República chama-se Hamilton Mourão. Acabou de entrar na sala de cirurgia, o presidente Bolsonaro deve ficar um tempo. Desejamos sucesso ao presidente, que ele não volte a trabalhar muito rapidamente, a gente estava comentando aqui, porque é realmente um problema sério de saúde, tem que se recuperar com o tempo para não ter depois sequelas, né? Então, o assunto do dia, como já pediu aqui o Paulo Roberto, é Brumadinho, né? E eu lembro que assim que surgiu o problema, né, do Brumadinho, já o Demetri Tossi, né, na sua coluna, aquele tópico desce, anunciada a tragédia de Brumadinho em Minas, que reedita Mariana. E Bolsonaro ainda fala em acabar com a indústria de multas do IBAMA contra empresários coitados. O que é que tem a ver uma coisa com a outra, né? E o que é que tem a ver? Quer dizer, e o problema é que não é de Bolsonaro. Então, se os amiguinhos do PT que acham que o Bolsonaro vai trazer um problema, Brumadinho não foi feita ontem, levou muito tempo, né? E durante todo esse tempo estava o governo do PT. E é bem colocado assim, hoje, mais cedo o Renato estava dizendo, o problema é que às vezes
Será que não houve um puxadinho? Não é que haja exatamente um puxadinho, mas eu estava lendo aqui que a licença ambiental para a construção da barragem de Brumadinho correspondia a 15 metros. 15 metros, prestem bem atenção. Então, vai ser feita a barragem, a mineradora precisa ali para represar os seus rejeitos de minério, e foi feito o projeto ambiental, nós vamos erguer aqui uma barragem de 15 metros. A barragem, quando caiu nesta semana, tinha 85 metros. Isto é, ao longo do tempo, essa barragem foi estendida e a gente não sabe exatamente quais são as condições para aumentar o tamanho e o porte dessa barragem. E duas coisas precisam ser bem colocadas. Aí, viu, Luciano, só partilhando dessa informação, eu ouvi ontem um geólogo dizendo, criticando o modelo das barragens, não é só dessa de Brumadinho, mas das barragens. Ele diz aí, o Brasil precisa rever isso, porque em outros países existem essas barragens, tá certo? Isso não é uma coisa inédita aqui no Brasil. Porém, eles fazem várias barragens para ficar escalonando o minério, e não uma grande barragem. Você acabou de dizer aí que ela foi licenciada para 15 metros e ela tinha 80 metros. Ou seja, o pessoal vai aumentando o tamanho da barragem e vai empurrando o tal do lixo, aquela gosma. Um dia esse negócio não funciona. Bom dia para o Soares, da Retífica, Ana Pinto, de Albuquerque, e o Diego Laranjeiras. Acordado hora dessa, hein, garoto? Muito bem, parabéns. Bom Cláudio dia, bom trabalho. Salvador de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. O Cláudio foi mais cedo, me passou aqui que ontem no Globo Rural apareceu o prefeito, em 2016, já dizendo que essa barragem era insegura, etc, etc. Mais cedo eu não disse o nome dele e ele agora me mandou o nome. Cláudio Salvador de Bento Gonçalves está nos ouvindo. Juliana Krasinski, a sua esposa, que eu comecei a conhecer depois que a gente foi lá para a rádio, que o programa só passava no Facebook. Como ele não tinha Facebook, ele acompanhava o programa pelo Facebook da sua amada, né? Mas bem, grande abraço aí para vocês, felicidades. Bom dia para o Carlos Silva, bom dia para nós aqui, Renato e André. Então, duas coisas. O pessoal da Vale acreditava que a barragem era segura. É óbvio que acreditava. É tanto que fez, lá para baixo, né, a área administrativa da empresa, né, que trabalhava ali. O refeitório e toda a parte administrativa está ali. Então, eles não acreditavam naquilo dali. A outra coisa, não nos vale, não adianta dizer, mas porque tem que seguir as regras ambientais. Todas foram seguidas. E você não imagina que depois de Mariana não houvesse uma preocupação maior em relação a isso daí. Houve essa preocupação. Pelo menos é o que diz o presidente da Vale, eu preciso acreditar na palavra de alguém. Há pouco tempo, e outra coisa, essa barragem era constantemente monitorada e realmente foi atestada que ela vivia o tempo todo sendo monitorada por uma empresa alemã especializada nisso. Então, tudo aquilo que foi proposto em termos de monitoramento foi realmente feito. O que é que vem ao caso? Os protocolos já não nos servem. Então, não adianta aqueles itens, aquele checklist que deve ter, né? A barragem tem isso, aquilo outro, são coisas técnicas, eu não tenho como listar, mas tem um checklist, uma listagem que os técnicos vão atrás e olham na barragem. Está tendo problema, tem fissura, tem alguma coisa, tudo isso foi visto. O que está claro é que é pouco, é óbvio, né? Se houve esse desastre, é óbvio que esses protocolos já não nos servem. Então, é óbvio que nós temos que também... Os protocolos. Então, tem que ser, não é que seja mais rigoroso. Quem fez lá achou que estava sendo rigoroso. Quando acontece um desastre desta proporção, fica claro que não tinha nada de rigoroso, né? Que já que aconteceu. Esse é um ponto, né? E a empresa realmente não imaginava. É óbvio que se imaginasse, colocaria de lado, porque se acontece um prejuízo desse, por mais que você tenha, na hora que cai há até um estudo em relação a isso daí, né? Porque o minério é uma commodity, né? É um preço internacional. A empresa não faz o preço. Então, quando o preço cai internacionalmente, você tem que diminuir custos para manter os acionistas lucrando, senão os acionistas saem. É do mundo capitalista. Então, há um estudo que diz que quando cai o preço internacional do minério, costuma acontecer mais esses acidentes, né? O que está acontecendo? É óbvio que se a empresa imaginasse que ia ter uma coisa dessa dimensão, teria evitado, porque o prejuízo que ela está tendo hoje, acho que já está em 11 bilhões, né? 11 bilhões de reais, o bloqueio
de recursos da empresa. Fora o que ela está perdendo na Bolsa de Valores, porque os acionistas já sabem que vai ter prejuízo e correm de prejuízo, né, no mundo capitalista. A segunda parte é o que eu vejo de nojo, de gente, a nojeira que se dá na hora dessa exploração. Parecem hienas que se debruçam sobre a carniça, sobre a desgraça, para tirar proveito. Eu vejo o absurdo de gente dizendo: tá aí, Brumadinho, você votou 60% no Bolsonaro, tá aí o que você queria. O que é que tem a ver uma coisa com outra? Se não, eu vi em vários locais, nas redes, esses estúpidos. É óbvio que eu não estou dizendo a pessoa, porque é muita estupidez o que isso acontece. Eu acho que até a Michele se referiu a isso daí. Ela fez um comentário, né, lamentando muito que pessoas... O que tem a ver? Qual é a associação com a outra? E outra coisa, assim, esse movimento ambientalista brasileiro, por exemplo, você nunca viu uma coisa muito forte contra as mineradoras. Você via um movimento muito forte contra o agronegócio. Sempre foi. Então, no movimento ambientalista, nas causas todas, nas ONGs todas, a maioria, é contra o agronegócio. Você nunca viu uma coisa assim muito forte nas mineradoras. E aí querem associar, por exemplo, que o Bolsonaro está falando que tem muito minério lá no norte, tem que explorar. Tem que explorar, sim. É óbvio que agora, com esses problemas, e como a mineradora é nova que vai acontecer, ou a mina, né, que vai explorar lá no norte é nova, você tem que aumentar, né, os protocolos, o rigor dos protocolos, mas isso não quer dizer que a gente não possa usufruir as nossas riquezas, de deixar isso para depois, e até que outros venham e explorem sem a nossa participação. Então, sobre o Brumadinho, além de lamentar, de achar que a gente não aprendeu muito com Mariana, em termos ambientais é bem menor o impacto, né? Mas em termos de vidas humanas, a perda é muito maior. E também tem os bichos, né? Como o Renato falou, né? É óbvio que a gente tem que lamentar as perdas humanas. E estão aí, assim como a notícia nova, é o Bolsonaro já na sala de cirurgia, a nova também é os militares israelenses já também no campo de atuação, já trabalhando e ajudando. E eles têm expertise, já fizeram isso em desastres no México, nas Filipinas, em várias partes do mundo. Não é só porque está no Brasil e a gente está mais próximos dele. Bem-vinda essa ajuda dos irmãos israelenses, porque nessa hora é que a gente acha que um povo é irmão, quando ajuda a gente nas tragédias, a tentar mitigar um pouco dessa dor, que hoje é uma ferida aberta em todo o Brasil. Luciano, tem uma máxima que particularmente eu aprecio bastante, que devemos admirar a obra, necessariamente, nem sempre o autor. Eu já disse aqui de público algumas vezes que admiro muito do que foi escrito, do que é dito pelo filósofo, que o Bolsonaro gosta dele, Olavo de Carvalho, e eu também aprecio muito. Agora, o Olavo, muitas vezes, passa do limite e se torna uma besta quadrada. Esse negócio deve querer insistir que o pior mal do Brasil são os jornalistas, que é isso. Nós estamos aqui fazendo trabalho sério, querer generalizar de forma alguma. E não outra, pode generalizar, mas pode, não pode parar de criticar. E outra coisa, querer dizer... Um grande jornalista que também não aceita que se critique a imprensa. imprensa. Tem que se criticar. A gente critica aqui, mas dizer que o pior mal do Brasil são jornalistas, lá na baixa da égua, lá do trabalho. E outra coisa... Desconfie de um jornalista que fica todo cheio de dedos quando alguém critica a imprensa. Porque esses, na verdade, muitas vezes são os maus jornalistas. Aí, bota a carapuça, sim, quando se critica um mau jornalismo. Pois um mau jornalismo que seja criticado, eu não visto essa carapuça. Até porque eu critico, nós criticamos aqui. Nós criticamos, o mau jornalismo, mas mesmo criticando. Porque os jornalistas também não estão imunes a fazer bobagem. E por isso nós criticamos. Desconfie de um jornalista, sim, que diz, sempre defende a imprensa, não pode criticar a imprensa. Por que não pode? Certo, claro que pode. Certo. Mas diferentemente do Olavo de Carvalho, não sei, meu amigo, mas diferentemente do Olavo de Carvalho, eu acho que o pior problema do Brasil não são os jornalistas. Mas ele não está dizendo isso que é os jornalistas. Segundo, meter o cacete nos generais, dizer que o Olavo de Carvalho, dizer que o general Mourão é um frouxo, um covarde, que é isso, rapaz? Acabou de que ele disse isso. Mas peraí, ele não disse assim, não. Vamos lá. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Nós... O antagonista vai... A falsa esperteza de covarde de Mourão. Isso aí é o título, certo, não é a fala dele. Ele disse isso, tem aspas.
No dia em que houver 100 jornalistas na cadeia por crimes de calúnia, a campanha de mentiras sórdidas contra Bolsonaro e sua família estará encerrada para sempre. Esperar controlá-la por meio de sorrisinhos, como pretende o Mourão, é falsa esperteza de covarde. Bom, não chamou de frouxo, né? Bom, mas covarde é semelhante, né? Bom dia para o Odaí, em São Paulo, para o Joed, a Zizi, o André Ribeiro, a Inês Almeida, o Xandão Souza. Qual foi o decreto da Dilma que livrou os responsáveis pela tragédia de Mariana? Não sei, amigo. Bom dia para o Auriclésio Macedo. Vamos lá. Todo dia nós trazemos notícias e fatos, eu clipo coisas horrorosas dos jornalistas, né? Principalmente contra o Bolsonaro. Quando o Olavo diz isso, ele não diz exatamente contra o Brasil. Ele diz que hoje os piores inimigos do Bolsonaro, quer dizer, do governo que se elegeu, é a imprensa. E começa a citar. Tem um jornal que faz uma campanha contra ele, que é o Jornal Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo faz uma campanha aberta contra Bolsonaro. E aqui acolá faz jornalismo. A Folha também não pode dizer que é só campanha contra Bolsonaro. Se aproveita muito dessas coisas para fazer contra o Bolsonaro. E o que o Olavo tem dito é que não dá para você tratar um cara que te trata como inimigo e você ficar dizendo, olha, o que ele criticou muito foi que o general Heleno chegou para o jornalista, eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. O que é uma bobagem, parece mesmo um caipira falando, né? Porque, na verdade, você tem que tratar os jornalistas como profissionais e acabou. Nada de honra. Você tem que cumprir a sua missão. A honra é cumprir a sua missão. A honra do jornalista é fazer um bom jornalismo, a honra do general é fazer o seu trabalho, não em receber jornalistas. Mas aí, tem que ser tratado como inimigo. Inimigo tem que ser tratado como inimigo, né? É isso que o Olavo está dizendo, estou dizendo que concordo. Mas nós temos dado aqui exemplos vastos de como a imprensa faz para atacar, principalmente, o governo do Bolsonaro. Não perde... Hoje mesmo tá, o Demetri já coloca essa história de Brumadinho como se tivesse alguma coisa a ver com o Bolsonaro. Mas nós estamos mostrando aqui o tempo todo esse tipo de coisa. O que é que tem a ver o Brumadinho com o Bolsonaro, com o governo que começou há um mês, para uma represa que foi criada, uma barragem que foi criada, não sei quanto tempo, e passou aí pelos governos petistas, que são os que sempre atacam Bolsonaro. Eu vi... A sorte do Bolsonaro é que ela estourou com um mês de governo. Se estoura com 6 meses, dizer que foi ele. Os petistas vão dizer que foi ele. Aí eu vi até no site, no Twitter, do Haddad, né? Bom dia, você que acordou com um presidente que disse que vai afrouxar as regras ambientais, né? E muita gente... Por exemplo, eu vejo a imprensa o tempo todo dizendo, e eu vi aqui hoje, no caso do João William, quando o presidente disse um grande dia, todo mundo associou como se fosse o presidente soltando fogos pela saída do João. Foi um grande dia, eu só lhe digo, você está só corroborando, você está corroborando comigo de que a imprensa é inimiga do Bolsonaro. A Folha de São Paulo, em todas as matérias, ainda hoje trouxe, quando traz, diz, no mesmo dia, ou então, logo depois, o presidente Bolsonaro disse que era um grande dia. Sempre associa. Então, o que é isso? Isso não é jornalismo. O que é que o Olavo diz? Quando tiver assim, uns 50 jornalistas presos por difamação, aí sim a gente vai ver que isso vai acabar, vai ter mais responsabilidade. A imprensa precisa ter mais responsabilidade. Aí, aliás, agora eu me lembrei, a gente não noticiou aqui, a Globo vai ter que pagar uma grana aí para uma psicóloga. Lembra daquela história da cura gay? A Globo fez uma campanha contra uma psicóloga que dava ajuda às pessoas que não se sentiam bem, ela não prometia cura gay. Mas a Globo fazia as matérias com o tom, e é cheio de gays na Globo, né? Eu não estou dizendo nada contra isso. Eu estou dizendo assim, não é porque você concorde com os gays que você vai fazer uma campanha contra os profissionais, porque há pessoas que talvez tenham nascido com essa tendência e que não se sintam bem com com aquilo dali, com pressão na sociedade, o que for, não sei as causas, e procuram uma terapia para resolver os seus problemas, para resolver os seus conflitos pessoais. Aí essa psicóloga dava, e a Globo sempre tratava como charlatã, olha só, né? Ia na profissão da mulher. Resultado, foi agora, eu vi a sentença, o juiz foi duro com a Rede Globo, ainda cabe recurso, mas é uma prova da responsabilidade social que tem que ter
os jornalistas para usar tanto a caneta, o microfone, a câmera... Tem que pagar se errar e o caminho legal existe. Mas O demora. Paulo Henrique Amorim já tomou não sei quantas cacetadas e foi condenado várias vezes. Mas demora. O Cajuru também, Eu acho, e vários outros. Eu acho, inclusive, que tem que mudar a lei no Brasil. Eu acho que eu defendo a ampla liberdade de imprensa. Esse ponto aí. Agora, jornalista tem que ter liberdade para falar o que quiser. Mas tem que ter responsabilidade. Se não tiver, pague. Claro, se caluniar, claro, pague. claro. Se mentir, se lasque. E a lei brasileira tem que ser mais célere. Porque a lei que está aí favorece o caluniador. Você lança a calúnia, você insiste na calúnia, o cara abre um processo, só daqui a 10 anos, 5 anos, a justiça se pronuncia. O que estão fazendo agora? Isso é uma vergonha. Isso protege o mau jornalismo. Protege. O que estão fazendo agora com a Dilma é uma grande sacanagem. Inclusive, até alguns fizeram, uma grande sacanagem. Até alguns portais de comunicação dizendo, embarcando nessa fake news, que ela assinou um decreto que está para possibilitar a questão dessas barragens. Não teve nada disso. O que ela fez foi que... Quem está divulgando isso? O que ela fez... Fake news não é... Mas tem gente da imprensa embarcando nessa. Diga aí, Eu vou aqui listar. Eu vi o final de semana inteiro, inclusive, o ouvinte perguntou agora para o Luciano. O que ela possibilitou foi criar um mecanismo para que naquele primeiro acidente que aconteceu, lamentavelmente, as vítimas pudessem sacar o FGTS. Poxa, é de lascar. Tá pra... Tem que ter maior regulamentação. Eu acho que quando o PT lançou a ideia de criar aquele Conselho Federal de Jornalismo e de criar burocracias tipo soviéticas para controlar conteúdo de mídia, ali se era censura. O PT devia ter mandado para o Congresso, era um projeto de lei que acelerava você pode criar uma legislação especial contra crimes de imprensa no Brasil. Isso tem nada a ver com censura. É você colocar no mão da imprensa a responsabilidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, um país de maior liberdade de imprensa, mas calunie lá no jornal para lá é rápido. E lá é rápido. Esse é o problema. Porque o Brasil, o cara que infringe a lei do Brasil, por que ele infringe a lei do Brasil? Não é só de informação, não. Se um jornalista mente, igual o Lauro Jardim. Esse Lauro Jardim jamais arranjaria um outro emprego. O cara derruba o governo, rapaz, mentindo, uma informação mentirosa. Você quer o quê? Jogou o país num buraco sem fundo. Continua com prestígio no Jornal Globo, como grande colunista. Então, a gente tem que bater palma para isso, porque eu sou jornalista? Não, negativo. Jamais farei isso. Só um exemplo aqui, ó. É o Carlos Maza. Bom repórter, bom analista, mas essa ele pisou na bola. O título é Jean Willis e a chance que Bolsonaro perdeu. Começa. Jean Willis, Bolsonaro. Olha só. Vai, Carlos Maza, esse menino limita, aquele plim, tudo é contra o Bolsonaro. Não escreve um artigo elogiando. O governo pode... Ela disse que jornalista esquerdista é um pleonário, com exceção aqui da bancada, né? Olha, o governo já teve um bocado de aceito. Eu nunca vi um artigo desse pessoal elogiando o governo. Olha só, Jean Willis começa assim. Jean Willis tem toda razão em deixar o Brasil. Eu não sei se essa frase, né, tá boa. Tem toda razão como, né? Em menos de um ano, viu a correligionária Marielle Franco assassinada. Só um detalhe. A Marielle jamais foi ameaçada. Simplesmente chegaram e mataram. Absurdo, né? E o Brasil tem que dar uma resposta para isso daí. Tudo bem. O aliado Marcelo Freixo com morte planejada. Olha só, morte planejada. Quem está planejando? Segundo o João Luiz, que o Marcelo Freixo está com morte planejada. E a sua colega Marta Rocha, do PDT, teve o carro crivado de balas. Ô, Maza, eu vou te dar razão. Eu vou começar o texto para ti. Olha, o Jean Willis tem toda razão em deixar o Brasil. No momento em que até o candidato à presidência da República sofreu uma facada, é óbvio que um ex-militante do PSOL. Como é que ele não cita? Ele vai citar o caso, cita do carro. O Adélio é ex-militante do PSOL. Veja só, ele cita a Marielle assassinada. Perfeito. Certo? Aí vai citar agora um carro crivado de bala da deputada e uma ameaça ao Freixo. E cadê o amigo da tentativa de assassinato do presidente? Houve uma execução, só que não uma tentativa, né? Mas houve o crime. A faca adentrou. Hoje o presidente está numa sala de cirurgia para recolocar as suas vísceras. Sequela da facada. Podia ter sido assassinado. Então, por que você não colocou na sua lista isso? Aí eu concordaria com você. Olha, um país em que nem um candidato a presidente está salvaguardado,
Então é um país que não tem segurança, mas não tem segurança para todo mundo e em canto nenhum. John Kennedy foi assassinado nos Estados Unidos, um país de maior segurança do mundo. Então, ameaças de morte, isso foi outra coisa que o Olavo disse. Olha, ameaças de morte, eu sofro ameaças de morte desde a época do Orkut. Foi o que o Olavo Carvalho disse. Nunca fizeram nada contra mim. E contra esse rapaz aí, ele disse, eu não tenho nada. O Jean Willis tem 28 assessores, paga não sei quantos advogados, recebe não sei quanto dinheiro do contribuinte brasileiro e tem a proteção específica do Estado. Andava escoltado. E tem mais, dizer que a Polícia Federal não fez nada, tem um cara preso. A Polícia Federal abriu vários inquéritos, que é o que ela pode fazer contra essas denúncias anônimas. E um deles foi preso, está hoje preso. Um dos caras que fez ameaças ao Jean Willis encontra-se preso. Ação da Polícia Federal. Aí ele vem com a canalice de dizer que a Polícia Federal não se sente seguro. Não se sentir seguro é uma questão muito pessoal, né? Um sentimento. Concorda, todo seu. Aí agora vem dizer, vem acanalhar, vem politizar, vem dizer que tomou essa atitude agora. Por que não tomou antes, lá quando a Marielle morreu, mais cedo? Primeiro foi se eleger. Não quero dizer que ele fez isso para vender o mandato. Longe de mim pensar nisso daí. Eu acho que só uma cabeça muito ruim vai achar que o Jean Willis fez isso para vender o seu mandato. E outra coisa, dizer que fez isso porque ele é um militante da área gay. Ué, mas o cara que vai substituí-lo na Câmara também é um gay, militante. Como é que é isso? Aí vem dizer que ele tomou essa decisão agora... O gay que tem mais coragem, né? Ele veio tomar essa decisão porque viu que o filho do presidente estava, digamos que, acolhendo milicianos. Então isso trouxe mais... Por favor, vá embora, mas não fique com essas canalices, não. Aliás, como deputado, ele não vai deixar a menor saudade. Eu vou só dizer aqui a produção do senhor João Willis como deputado, que esses jornalistas de esquerda não têm o cuidado de dizer. Pois bem, o ex-deputado João Willis, do PSOL, só emplacou 2 projetos nos 8 anos de mandato dele na Câmara. 2. Um trata de batizar o mês de dezembro e o outro de batizar um dia para o direito à verdade. E o pior é que nos 2 projetos, o Jean Willis não foi nem um autor, ele era coautor, ou seja, o projeto foi apresentado por um outro deputado e ele subscreveu. Então, essa é a produção legislativa desse deputado que está fazendo esse alarde todo e ganhando tanto espaço na mídia. Para mim, o senhor João Willis foram 8 anos de dinheiro desperdiçado do contribuinte brasileiro. Eu não digo nem a produção legislativa, que eu não considero nem o mais importante. O mais importante são 2 projetos. Não, porque produção legislativa você vê. Se fosse um cara de direita, estava nas manchetes. Não, se for produção legislativa, veja a produção legislativa do Bolsonaro desses anos todos também não é a maior. O que eu acho mais importante é os debates. E os debates que o Jean Willis proporcionava eram os piores possíveis. Os piores possíveis. O cara que cuspiu no outro, num debate lá, e cuspiu. Quer dizer, não usa nem o argumento do parlar. O parlamento é para parlar. O cara que só defende imoralidade, safadeza. Sim, bora, fica por lá. Agora ele poderia ter sido mais digno, dizer a verdade. Dizer que está saindo do Brasil para estudar, fazer um doutorado bacana. Quisera eu, espero fazer um dia, um doutorado. Eu quero fazer em Salamanca, que tem um bom doutorado. Maravilha. Sua filha fez lá. Que tem... Não, ela fez na capital. Fez em Madrid. Fez em Madrid. Porque em Salamanca tem um amigo meu que estudou lá. Em Salamanca tem um centro de estudos de comunicação, de comunicação social, que é um barato. Eu tenho esse sonho, vou construir um caminho, pretendo juntar um dinheiro e ter essa chance um dia. Se o Jean Willis tem essa possibilidade, bacana, maravilha, aproveite, o direito dele. Agora, querer dizer que está saindo do Brasil por perseguição política, que está ameaçado, eu não acredito. Eu não acredito. Eu acredito que é um argumento safado para querer aparecer. Nada agora, ponto. Nada, outro ponto. Nada justifica um parlamentar sofrer qualquer tipo de ameaça. Inclusive, o general Mourão disse isso no final de semana. O general Mourão está certo. Quem sofre ameaça por desenvolver seu mandato parlamentar
está sendo atacado, é contra a democracia. Se for provado. Perfeito, perfeito. Não, mas não é só isso, não. Olha aqui, o Vitor for Valim. provado. Não, está aqui um exemplo local. O Vitor Valim é um. O Vitor Valim vive recebendo ameaças de bandidos. Né? É um atentado à E democracia. até houve até um atentado mesmo, agora há pouco, no Assessor sítio dele, né? Assessor O assessor dele. Então, isso aí é muito real. Caso concreto. Agora, outro caso concreto, olha só, foi bom a lembrança do Fidelis Veloso, lá do ICO, que eu já tinha pensado nisso e tinha esquecido. Muito obrigado, Veloso, pela lembrança. É porque é um caso semelhante. Bom dia, Renato. Lembre também do caso do vereador de São Paulo, Holliday, que é gay, é negro, e teve no seu gabinete um atentado à bala, e que a imprensa começou a brincar que podia ter sido bola de gude. Quer dizer, quando é dos deles, aí tem toda a razão, João Willis, de sair do Brasil e tal. E está aqui no gabinete do Holliday, segundo ele, tinha lá uma perfuração que era correspondente a um furo de bala. Essa bala não foi encontrada, obviamente. Bora simplificar aqui o contexto. Mas houve um atentado contra Vamos o cara. simplificar o que você está dizendo? Simplificar na linguagem bem popular? Simplifique. Quando um viado de esquerda sofre um atentado, é clamor social na imprensa. Quando um viado de direita sofre, levam na chacota. Então, é isso aí. É porque todo viado tem que ser de esquerda. E Na cabeça desse povo. Dá um bom dia aqui ao coronel Lucídio. Tem viado de todo jeito. Bom dia, coronel. Que ele disse que o Jean Willis já tinha afirmado que se Bolsonaro eleito, ele sairia do Brasil, e é verdade, realmente afirmou isso aí, em campanha. Seja feliz. Não vai deixar saudade, produção legislativa zero. Deixa eu dar uma geral aqui nos ouvintes que estão mandando bom dia. Tenente Heriberto, sempre na escuta. Marcos Aurélio, Nilton Mourão, Michel Mendonça, o Francisco Nudilberto, Domingos Neto, do Conjunto Nova Metrópole, o Miller do Sumaré, o Elias de Sobral, Simão Oliveira e tantos outros, o Antônio Nogueira, de Jacarecanga, José Carlos Dias, o Emerson, da Barra do Ceará, a Sandrinha. Um grande abraço para todos vocês, grato pelo carinho da audiência. Você falou aí da ação contra a Rede Globo, só um minutinho, a ação contra a Rede Globo, da médica, da psicóloga, da cura gay, etc. O escritor novelista Agnaldo Silva e a própria Rede Globo de televisão estão sofrendo uma ação que corre na 4ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio. O pedido de indenização é de 6 milhões de reais. Eles são acusados, o escritor, telenovelista e a própria Globo, por alunos do curso de roteiristas, de ele ter dado uma chupada, ou seja, ele plagiou um roteiro de alunos para criar essa novela, O Sétimo Guardião. Pelo visto, isso sendo verdade, significa que a inspiração do Agnaldo Silva foi-se embora, né? Que ele agora o Agnaldo é um excelente autor. E essa do Guardião, é difícil assim ser uma chupada, porque na verdade ela junta, que é uma coisa que agora realmente, recentemente, Hollywood... que diz o processo. Eu sei. Hollywood fez recentemente. Não, tudo bem, eu não conheço o processo. Mas eu digo assim, eu assisto a novela, né? E uns pedaços da novela que eu durmo cedo. Mas o que eu tenho lido e assistido é que ela junta várias novelas anteriores da Globo, né? Tem várias referências. A própria cidade é Greenville, que já foi de uma outra novela. Os personagens se intercambiam entre as outras novelas. Hollywood fez agora recentemente com as princesas, lembra? Juntou todas as princesas aí e fez agora um roteiro para ver esse filme. O Agnaldo Silva aprendeu esse surrealismo de criação quando ele trabalhou como corretorista do grande autor de rock santeiro, o Dias Gomes. O Dias Gomes escreveu... Ele trabalhou com a mulher dele. Escreveu a primeira versão de rock santeiro, que foi proibido pela censura, e depois, quando foi liberado, na segunda, o Dias Gomes já estava meio cansado e não conseguia mais segurar e escrever uma maratona de 6 meses de capítulo. E o Agnaldo Silva entrou para auxiliá-lo. Então, ele inclusive já disse na entrevista, foi aí que ele pegou gosto para essa coisa, porque o que é o rock santeiro? Uma cidade fictícia, em que o Dias Gomes cria naquela fábula uma espécie de retrato brasileiro, né? Um santo que não é santo, um prefeito que não é prefeito, um coronel que manda na cidade. Então ele fez aquela história toda e o Agnaldo bebeu nessa fonte. Agora, se ele chupou ou não chupou o roteiro do Sétimo Guardião, vamos esperar o processo. Agora, voltando aqui para encerrar essa questão do Jean Willis, a que ponto chegamos, né? Onde a escolha sexual de cada um, que é livre, que é espontânea, cada um faça o que quiser na sua alcova, mas isso vira debate. Mas eles levam para a praça pública. Mas que loucura. Mas é eles que levam para a praça pública. Que loucura, rapaz. Como se
ser gay fosse um mérito extraordinário ou um demérito. Nem é mérito extraordinário, nem é demérito, é uma escolha. Agora, o politicamente correto transforma os gays numa espécie de super-heróis, etc. O mundo é gay. Mentira, o mundo não é gay coisa nenhuma. Isso é uma maior mentira do politicamente correto, a gente dizer que o mundo é gay. Se o mundo fosse gay, a humanidade estava condenada à extinção. Tá bom, bom intervalo aí, a gente volta. Já o sorteio tá para essa semana, Luciana? Estamos aguardando para sexta-feira fazer o então, sorteio da cesta de pães. Fechado. Então a gente volta já após o comercial. Não tem. Dá um copo d'água? Cadê minha água? Você não deu? Dá um copo. E amanhã você paga água. Até sexta-feira você vai comprar água. Agora enche mais. Você está muito miserável nesse copo d'água. E eu não esqueci a água do Uber. Eu faço a garrafinha da Minalba. Ó, Luciano, aquela garrafa use 2, 3 dias. Não use mais que isso, não. Alô? Tudo com qualidade incomparável. Inclusive, com uma moderna máquina que realiza solda em titânio. Os serviços podem ser feitos com o acompanhamento do cliente. Todos recebem um certificado de garantia. Confere mais segurança ao trabalho. Ah, é tempo já acompanhando. Está com bem um mês. Você está desatualizado. Com marcas mundiais, uma bateria suíça. Não, é de 5 às 7. Só que até 16 de fevereiro, 6 horas, tem meia hora de primeira hora na Bandeirante. A gente vai voltar às 5 às 7 direto, depois dia 16 de fevereiro, quando acaba o horário de verão. Através de uma cultura pautada pela competência e pela confiança. A loja na hora está nos melhores shoppings da cidade. O shopping Center 1, shopping Zero Passeio. Dia 16 de fevereiro, o programa volta à hora normal, 5 às 7. Até lá é de 5 às 6, 6 e meia, 7 e meia. São 2 horas. Loja na hora, pronta. Loja na hora. Não, agora é de 5 às 7. Só que com a hora de verão, 6 horas, é 7 horas em São Paulo. Aí entra meia hora do Bandeirantes. Aí Então nós vamos voltar ao horário normal de 5 às 7, quando acabar o horário de verão, que é dia 16 de fevereiro. Que acaba esse. Não, lá a rádio é muito boa, mas lá só era 1 hora, não tinha possibilidade de ser 2. E aí a gente negociou a volta aqui para Assunção. Lá só era 1 hora, porque tinha um pastor que entrava depois. Venha nos visitar e ver a nossa variedade de produtos. São Não, era 5 horas, mesma hora. A gente abre aqui 5 horas também. também contamos com o centro. Eu abro aqui 5 horas, eu e o André. Aí quando é às 6 e meia, entra o Luciano. Depois de 16 de fevereiro, ele vai entrar às 6. Mesma coisa. Não é nada. Chocolates, muito mais. Lá também você encontra produtos da Smack. Sim, o que tem Com lojas no centro. Pois é. a garrafinha? Casa HC Gourmet, Cara, Ah, com certo. 2, 3 dias de uso contínuo, começa Ah, a pegar ó. bactéria, né? na sábado, horário Isso aí. das 7h30 da manhã, às 5h. Lava. Ah, mas eu tô bem lá. Ah, sim, eu que utilizo. Você tem esse zelo. Tô doido. Marcelo Bular. Teu Não, vidro, mas é vidro porque tem nós menos, pega menos. eu tomamos um whiskyzinho Porque com vai ele lá, poroso. já tava quase no fim a garrafa. Das 7h30 ao meio-dia. E a loja Pois tá bom, um abraço. do centro abre das 7 da manhã ao meio-dia. Guimarães. Eu falei, Tô assim, Ele me liga. O que? Vou deixar de atender. está na hora de falarmos de uma coisa que eu adoro. Liga, Com né? certeza de que você também ama. Vamos juntar qualidade, praticidade. Claro que estamos falando da Essa Vale, se tomar cuidado, ela quebra. Ela quebra não, porque 12 bilhões não quebra nada. mercado de E eu acho que nem é para quebrar. está Não. presente O perigo de quebrar não são os 12 bilhões, o perigo é a queda na bolsa. da cidade, padarias, cafeterias, hotéis e muito mais. É por isso que eu digo, é melhor fazer as coisas direitinho. No Brasil, o problema é que tudo se flexibiliza, as normas de segurança. Cara, porque assim, a empresa achava que estava tudo ok. Semana passada foi feito o monitoramento. Eu disse aqui, empresa alemã. que o cara disse, rapaz, eu cumpri 100% as Aí o recomendações. cara- Porque se o cara achasse que podia ter, ele sabia que um prejuízo desse na Ele bolsa. sabe, é- ele sabe.
Uma hecatombe. A Guanabara nem se quebrou. 78 12 12. 38 Guanabara não, espécie de luz. 12 12. Entre nas redes Outra sociais. época, né? Outro Segue lá no Instagram, @imac congelados e também no Facebook. No site. A menina foi da sexta e não mandou nada. Vou mandar. Manda para mim, para o André. Disse que ia mudar os textos, manda. E tem um evento que eles iam participar e mandou. Hoje eu vou em contato com ela. Aí a Globo fica alimentando. Queiroz indicou 7 funcionários na Alege. O que isso tem a ver? Isso não tem nada a indicar funcionário. Isso tem a ver com a Assembleia Legislativa do Rio, que deve ser uma bagunça. Total. Eu tenho alguns outros textos, amanhã a gente faz outro texto já. Tá, Não, ela tinha um factual, era um evento aí, gourmet, que a IMAC ia participar. A loja na hora é especializada em manutenção e conserto de relógios, joias, óculos. Faz uma amiga, porque eu não vou dizer isso aqui. Meu amigo meu, tá dizendo pro André, viu? tá ligado aí. Um amigo meu tá dizendo, trabalha em hotel, disse. Inclusive, uma moderna máquina que realiza solda em A sequência, O cara falou aqui também. podem ser feitos Eu repito que isso é verdade. Eu não vou divulgar isso, porque eu não ganho nada com isso. confere mais segurança ao trabalho realizado. A loja na hora possui ainda uma ampla oferta de Top das parcerias marcas. com marcas mundiais, como a bateria Da boa é o bom. da marca Renato. Sei lá, Emerson. Eu só gosto de dormir, eu dormindo e pulo no meu ombro. Não, eu não aceitar esse cachorro. Ele nem dorme no chão. Não é cachorro dormindo em cima de mim. O Snoopy, eu comprei uma caminha para ele toda acolchoadazinha. Não tem, não quer Ele conversa, dorme não. na. É porque é falta de dono de cachorro. Bota uma hora. Olha cachorro pulando em cima de campo. Só tem 11 meses. E daí? Ele aprende a ser gente. Tem que aprender a ser. Cachorro também é gente. Vou dizer. O Magno. Tem sempre uma loja na hora. Rapaz, o governo Collor tinha umas coisas interessantes. Uma das coisas interessantes era o Magre, né? O ministro Magre não dava uma entrevista, não. Uma pandeira. Loja na hora. Bom demais. Pelé, ministro. Bolsonaro já está na faca essa hora. 4 horas. 1 hora de cirurgia agora. Que Deus cuide para tudo dar certo. Claro. Nós cozinhamos. A hora da notícia. A hora da notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Clever. Renato Abreu. 7h16, voltamos, Luciano Cleber. Deixa eu dar um bom dia para os nossos queridos ouvintes que estão aqui no ar. Solange Mesquita, de Guaraciaba. Oi. O Elton Sampaio, a Sandra Cabral, Francisco Facó, o Ricardo Lessa, o Moacir Pontes, o Ronaldo Souza, a Jane Azeredo e a Ana Pinto de Albuquerque. O Ronaldo Souza está dando conta aqui de uma história que eu também ouvi e que eu acho um absurdo e é uma coisa criminosa. Áudios sendo divulgados nas redes sociais como se o secretário Mauro Albuquerque tivesse demissionário. Pior, Mentira. dizendo que como ele não recebeu carta branca do governador, quem faz isso é bandido. É gente apostando na derrota do Estado em relação à bandidagem. Isso só faz colaborar, e quem faz isso é cúmplice dos bandidos. Isso é coisa dos bandidos, deve ter se originado dos bandidos ou de gente que está querendo que os bandidos continuem mandando no Ceará. Então, quero deixar claro que não há nada disso. O secretário foi obrigado a vir a público, deu entrevista para o Sistema Verdes Mares, não tem nada disso, ele está com carta branca. É óbvio que quando o governador Camilo chamou o secretário, sabia dos seus métodos, sabia dos resultados que ele queria alcançar e, obviamente, só consegue isso quando dá carta branca para o secretário. E o secretário está fazendo um bom trabalho, os bandidos do Ceará estão trocando celular por vassoura, está botando moral nos presídios, não há recuo, não há como voltar atrás
o governo vai insistir, nós estamos sofrendo, obviamente, a sociedade como um todo, o comércio está sofrendo, o André mesmo disse aqui que, olha, está vazio por aí, então isso tem impacto, isso tem consequência, mas nós não podemos recuar. Nós já fomos aqui, está aí a Força Nacional, está aí soldados de outros locais, está o empenho do governador e está aqui a nossa solidariedade a todas as ações. Mostramos aqui, o André falou mais cedo, a oposição dando apoio ao governador. Estava lá Tasso Gereissati, estava lá o outro senador, Girão e o Wagner. Estava o Wagner, e acho que tinha mais gente também, não sei se o Heitor também, é só esses três, né? Então, eram os três que estavam dando apoio ao governador para dizer, olha, nós somos oposição política, mas neste caso aqui é todo mundo a favor do Ceará, a favor da sociedade. Então, Ronaldo, não tem a ver. Eu acredito mais no que a Ana Pinto de Albuquerque está dizendo. O Mauro Albuquerque não sairá do governo como secretário de Segurança Pública. Na verdade, não é Segurança Pública. Segurança Pública é o André Costa, é o secretário da área penitenciária. Administração penitenciária. Foi desmentida a saída dele essa semana. E Por falar nisso, semana me mandaram esses áudios. Um grupo e quem espalha está sendo criminoso, está ajudando. Imediatamente, eu, como jornalista, como eu sou o único jornalista do grupo, eu digo, gente, apaguem esses áudios. Isso é mentira. O secretário, muito pelo contrário, está tomando providência, botando ordem na casa e dentro da lei. Porque não adianta também fazer as coisas fora da lei, não, porque tem medidas judiciais, tem que ter isso dentro da lei. Existe uma lei que cuida da execução das penas, e dentro dessa lei, o preso tem direitos? Tem, mas tem deveres. Os presídios do Ceará eram verdadeiras bagunças, e essa bagunça está sendo consertada por este secretário que recebeu do governador carta branca, como deve ser. Então, isso aí é mais uma prova de que o governo e o secretário estão no caminho certo. Os bandidos querendo criar uma celeuma falsa através de fake news. Por favor, não repassem isso, que, como diz o Luciano, você está fazendo o jogo da bandidagem, mesmo que você tenha a melhor das intenções, não repasse isso. Isso não é verdade. Nós estamos a meio caminho de ganhar essa guerra. Tanto é verdade que eles já estão ficando muito preocupados. Se eles estão preocupados, é sinal que o secretário está no caminho certo. E por falar nisso, demonstrando que não há recuo, na sexta-feira, de sexta para sábado, houve a Operação Contra-Ataque. 42 pessoas são presas ou apreendidas na operação da Secretaria de Segurança, que reuniu grande quantidade de policiais, integrou policiais de várias entidades policiais do estado do Ceará, não prendeu drogas, né? 42 pessoas presas, e mostra que está no rumo certo. Tem que saturar, tem que pegar todo mundo e fazer com que os bandidos não possam mais dar ordem, não tem mais carta branca da bandidagem aqui no Ceará. O governador não pode recuar, não vai recuar, e tem que ter o apoio da sociedade. E reforço, espalhar esses áudios, né, dizendo que o secretário não está tendo carta branca, de que o governo não está dando apoio, isso não tem nada a ver, é fake news, isso é coisa de bandido, e quem está compartilhando, como diz o Renato, até por boa intenção, na verdade está sendo cúmplice, está sendo um coitado sendo usado pela bandidagem que quer alcançar os seus objetivos. É isso aí, é isso aí. E continua, sem né? tirar nem pouco. Continua aqui a cirurgia do... Novidade, hein? Não. O Mauro quer dizer o seguinte, não vão me intimidar. Não vou negociar com você. E outra coisa, mas essa foto aqui, que o Diário Nordeste botou, do governador Camilo, até gesticulando, olhando para o capitão Wagner, olhando para o Girão, o Tasso observando do lado, perto do outro lado está o Nelson Martins e o Elcio Batista. Essa foto é tudo que os bandidos não queriam, governo e oposição juntos por uma mesma causa. Essa é a prova que a sociedade está irmanada nessa luta. Essa foto ela é muito simbólica, porque ela mostra que a oposição no Ceará, pessoas que têm também responsabilidades e que, pelo povo do Ceará, foram colocados para fazer oposição, que é tão legítimo ser oposição quanto ser governo, mas nessa hora não é hora de politicagem. Essa foto, eu acho que demonstra uma maturidade dos políticos do Ceará. E mais do que Como há muito não se via, Como há né? muito não se E demonstra grandeza. grandeza. Demonstra De ambas grandeza. as partes. De ambas as partes. Agora, vocês que gostam muito de esporte, eu estava comentando aqui, hoje eu passei pelos jornais, eu vi no jornal O Povo, Ferrão com a vaga.
e vi no Diário do Vaga de Nordeste. quê? Ficou sem a vaga. Me explica esse negócio aí, Renan. Não, o Ferrão ficou sem a vaga, o Diário do Nordeste está certo. O que estava em disputa, aliás, ainda está em disputa, na última rodada dessa fase de classificação, que é a primeira fase do Campeonato Cearense, porque Ceará e Fortaleza só entram na segunda fase, porque 2 vão cair para a Série B do ano que vem. Os 8 que ficam recebem Ceará e Fortaleza e será feito jogos de ida para definir os 4 finalistas. Essa é a fórmula do campeonato. O que está em disputa? Se disputava mesmo essa vaga, né? O que é que se disputa? Quem seria o primeiro dessa fase? Por quê? Porque o primeiro ganha a vaga, uma das vagas da Copa do Brasil de 2020. O Ferroviário ontem, ao vencer o Floresta 2-1, se classificou para a próxima fase. Mas o Ferroviário, porque somou 10 pontos e o time do Floresta já tem 14, como só falta um jogo, então o Ferroviário no máximo chega a 13. Então a vaga já é do Floresta, que só pode ser superado pelo segundo colocado, dependendo dos resultados da última rodada. Então, o Diário do Nordeste está certo e o povo está errado. O Ferroviário ficou sem a vaga. O Diário resumiu melhor. O Diário diz assim: o Ferroviário vence, mas não leva. O time Coral bate o Floresta, porém está fora da luta pela Copa do Brasil. E o povo dizia: Ferrão com a vaga. Vaga de quê? Jogos da penúltima rodada da primeira fase definiram mais 2 classificados. Ferrão e Barbalha, e Iguatu é o primeiro rebaixado. Quer dizer, deixou de lado o principal. O Iguatu já está rebaixado, falta um outro ser rebaixado, pode ser o Guarani de Juazeiro, mas ainda pode ser até o Horizonte, dependendo de resultados. Lá em cima, o Barbalha e o outro disputam a vaga. O Ferroviário está fora, porque são 4 vagas na Copa do Brasil. Ceará e Fortaleza, o campeão dessa fase, que muito possivelmente é o Barbalha, e a outra vaga é o campeão da Fares Lopes, do segundo semestre. Bom dia para o Mendonça Filho, mandando um abraço aqui para todos nós. E uma observação do Olavo Souza, que procede, né? Ainda bem que, na mesma proporção que caem as vendas no comércio por causa da crise na segurança pública, as vendas nas bocas de fumo também são atrapalhadas pela movimentação de polícia. É por isso que tem aí facção que não tá gostando nem um pouco desse negócio, porque está atrapalhando o negócio da bandidagem, né? Isso é bom, a polícia vai, satura, fica indo, e os usuários ficam com medo de ir nas bocas de fumo comprar, né, e colaborar, porque é bom lembrar que você, usuário, você também colabora com o crime organizado. Muito bem pontuado e colabora. Financia, né? Financia e mantém toda... Tanto que eu sou ouvinte do programa do César Luiz, está diminuindo os índices, né, César? Essa crise aí, diminui até a violência. E sexta-feira... Pirangueiro querendo queimar ônibus. Na noite de sexta-feira e na madrugada, no começo da madrugada de sábado, teve, como o Luciano mencionou, Operação Contra-Ataque. Uma operação aí de saturação, uma operação contra-ataque muito grande. Vários bairros, ruas, avenidas. De vez em quando tem que fazer isso. Não, tem que fazer. Blitz por tudo. Quando eu peguei Uber, já para não sei o que está acontecendo. De onde eu vou tem blitz. Digo, ótimo. Isso que hora, Luciano? Isso foi no sábado. Peguei Uber no sábado, que eu fui para um café com as meninas, o cara foi dizendo, rapaz, onde eu estou indo por aí tem blitz. Tem. Sábado eu fui deixar... Que maravilha. Sábado eu fui deixar meu irmão no aeroporto. Já fazia no aeroporto. Sábado de manhã eu fui deixar meu irmão no aeroporto, porque eu fui a Teresina, foi e voltou no sábado, só trabalho. E saindo ali na Via Expressa, blitz, e outra coisa, blitz com metralhadora na mão. Que seja. Todo mundo, estava PRF, estava agente do trânsito municipal, estava... Todo mundo estava reunido nessa operação. Cidadão de bem não tem medo. Agora eu vou dizer uma coisa, depois do prejuízo que o governo, do trambolho dessa Dilma Rousseff deu ao Brasil, a Dilma entrou com pedido na comissão de anistia, que era dinheiro do Estado brasileiro. Aí é demais, né? Quer dizer, ela deixou o país acabado, na maior recessão da história, 13 milhões e meio de desempregados no meio da rua, pai de família desesperado, e agora a Dilma quer dinheiro da comissão de anistia. O caso vai ser analisado nos próximos dias pela ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves. Se eu fosse a ministra, eu negava. É isso aí. A gente volta amanhã, 7h28. Boa semana a todos. Ótimo dia, muita produtividade, muita paz. Um grande abraço, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Vocês das redes sociais, o apelo para renovar o apelo para vocês partilharem o vídeo e se inscreverem no canal do YouTube. Um grande abraço, até amanhã. Vem aí César Luiz.